O que fazer diante de um diagnóstico de burnout? E aqui não só quando isso está sendo judicializado e vai para uma perícia, mas até antes disso, né? Um colaborador entregou um diagnóstico, um atestado com diagnóstico de burnout. Pela empresa, o que a gente sempre recomenda? Que exista um apoio pela equipe. A percepção do suporte pelo colaborador é muito importante no desfecho e na evolução também do quadro. Mas é importante que haja uma correta capacitação de como a equipe, como a gerência vai abordar isso. Identificação e direcionamento do fator estressor, entender. Bom, esse atestado que foi entregue também existem outras queixas de compliance, ele está trazendo para a gerência outros pontos também que ele alega estarem relacionados a esse adoecimento. Tudo isso precisa ser identificado e direcionado. Avaliação por um profissional especializado, isso também é muito importante para que ele possa realmente entender o que está acontecendo e como ajudar essa pessoa. É interesse do colaborador e da empresa que ela melhore e possa retornar às suas atividades. E uma outra dúvida que surge com muita frequência e sempre me perguntam é: eu devo abrir a CAT frente a esse atestado por burnout? E a nossa recomendação é que não é necessário que seja aberto de imediato uma CAT. Quando a gente está falando de um afastamento por doença psiquiátrica, um afastamento com diagnóstico de burnout. Porque como eu fui explicando ao longo da aula hoje, o fenômeno do burnout, nele não necessariamente implica um nexo direto e absoluto com o trabalho. A gente está falando daquelas 6 áreas que elas estão em desalinhamento, é um estresse crônico inadequadamente gerenciado. Então a gente precisa entender se existe algum outro aspecto do indivíduo, existe algum outro aspecto do contexto em outras áreas da vida desse colaborador para além do trabalho que possam estar impactando nesse adoecimento. E isso, uma ajuda de um profissional, um médico do trabalho que consiga avaliar esses pontos, pode ser melhor esclarecido. Então, não é necessário que se abra de imediato essa CAT. Em relação ao trabalhador, ele trouxe um diagnóstico. O que deve ser orientado a ele fazer? Primeiro, claro, continuar com a ajuda, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se ele já não o fez, né? Pode ser que ele recebeu esse diagnóstico em outro contexto de saúde. Então, primeiro ponto, buscar ajuda especializada. Também outro ponto é identificar e direcionar o fator estressor. Eu falei aqui no primeiro ponto para a empresa, né, que ela deve identificar e direcionar, mas o trabalhador também. Quais pontos em relação aos aspectos individuais dele têm impacto nessas queixas e podem ser direcionadas. E também entender se há ou não uma incapacidade para atividade laboral por conta desse quadro, no momento que ele apresenta ele traz essas alegações do acompanhamento pelo burnout. Em relação a um processo jurídico, também é uma demanda que aparece bastante para a gente. Bom, iniciou-se um processo jurídico e a alegação ali está como burnout, né? Um atestado de burnout. Como proceder? A primeira coisa é que é necessário uma análise especializada para entender qual é esse diagnóstico mesmo que está sendo alegado, quais são os fatores do trabalho que ele está colocando. Frente a uma análise desse processo, a gente já consegue entender um pouco melhor do que exatamente a gente está falando e como pode ser direcionado, quais as estratégias frente a isso. E as estratégias para o caso pode ser tanto se já há um processo, né, e há uma perícia e a gente precisa de alguma forma encaminhar a estratégia, quais pontos o perito precisa estar atento, mas pode ser antes também, antes de ter mesmo o processo, né, um colaborador aí que já foi muitas vezes afastado, que está muito difícil esse retorno, uma análise especializada, um desenho de estratégia para o caso, pode ajudar como evitar uma eventual judicialização.